Sr. Presidente, Sra. Ministra, três esclarecimentos antes de colocar questões. Vou demorar ao mesmo tempo que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, não mais que isso. Primeiro esclarecimento, Sra. Ministra. Na discussão do Orçamento de Estado, e como a Sra. Deputada Isabel Neto bem lembrou, eu disse-lhe que pela primeira vez os números batiam certo. Isto é diferente de dizer que o Orçamento é bom. Porque é verdade. E disse-lhe porquê. Porque era hábito dos Ministérios da Justiça confrontarem o Orçamento proposto com aquilo que tinha sido executado. O que mostra sempre um grande acréscimo do Orçamento. E, de facto, pela primeira vez, nós tivemos um Orçamento que comparava o Orçamento com o Orçamento e não o Orçamento com o executado. Agora, isto é completamente diferente de dizer que é um bom Orçamento, Sra. Ministra. Segundo esclarecimento, a Sra. Ministra de facto é muito habilidosa nas palavras e na forma como procura responder às questões. E em relação àquela questão do comunicado do bastonário de ordens dos advogados e à auditoria, o comunicado foi feito em julho e a Sra. Ministra, em dezembro, enviou o resultado da auditoria para o Ministério Público. Sra. Ministra, as coisas são aquilo que são. Aquilo que o Sr. Bastonário decidiu fazer ou deixou de fazer é que o Sr. Bastonário, e só o responsabiliza a ele, é a Ordem dos Advogados. E não é nisso que eu me quero meter. Aquilo que eu discuto é a forma, o tempo e o modo como as coisas são feitas. Porque não foi inocente aquela coincidência entre o envio da auditoria, a identificação das irregularidades e o anúncio público que seriam promovidas queixas-crime contra os advogados e, ao mesmo tempo, a imposição dos cortes orçamentais no apoio judiciário. Não foi inocente, Sra. Ministra. Estas coisas criam um ambiente político para justificar as propostas que se pretendem executar. E esta é mais um exemplo disso. Sra. Ministra, e o outro esclarecimento tem que ver com, para que não fique mesmo nada por esclarecer, tem que ver com aquela referência que eu fiz aos técnicos tributários no âmbito do processo da investigação feita no CIAP. Sra. Ministra, eu posso garantir-lhe que não tive acesso a nada que tivesse em segredo de justiça, nem queria, nem nunca na vida me pedia para a cabeça fazer uma sugestão dessas. Mas a Sra. Ministra sabe que os deputados do PCP vão aos tribunais, pedem reuniões com os juízes, pedem reuniões com o Ministério Público, com os serviços do Ministério Público e perguntam quais são as dificuldades e quais são os problemas com que estão confrontados. Qual é a forma que eles entendem que pode ser utilizada para ultrapassar esses problemas. E em relação a esta questão, Sra. Ministra, não soube mais do que aquilo que lhe disse. Soube que num daqueles megaprocessos que envolvia uma fraude fiscal, os peritos que foram recrutados à administração tributária, a dado passo, quiseram abandonar o processo para não serem prejudicados na sua carreira, porque o CEADAP obrigava ao regresso aos seus lugares de origem para poderem ser avaliados. E isso dificultava, obstaculizava o andamento do processo. E isto, Sra. Ministra, não tem que ver com o funcionamento e os meios que o Ministério Público decide afetar ao CIAP. Tem que ver com regras concretas que o Governo pode alterar e que o Governo tem a obrigação de conhecer e que tem a obrigação de alterar e de adequar em cada momento para não pôr em causa a investigação criminal e, obviamente, era disso que estava a falar, Sra. Ministra. Não tem que ver com a colocação dos 15 procuradores ou dos 12 procuradores adjuntos. Tem que ver com qual é o contributo que o Governo já deu para ultrapassar estes obstáculos que são identificados pelo Ministério Público, em particular no funcionamento do CIAP. Essa é a questão central. E já agora, Sra. Ministra, gostava de colocar-lhe uma questão, aliás, duas questões, uma que já coloquei e outra que é nova em relação à matéria da investigação criminal. O problema nos distritos do Judicial de Évora, Sra. Ministra, não é o número de procuradores que o Conselho Superior do Ministério Público afeta aquele distrito judicial. É outro. A Sra. Procuradora da República, Procuradora-Geral da República, disse que estes problemas já tinham sido sinalizados ao Governo e que, apesar disso, as respostas do Ministério da Justiça são omissas. Se a Sra. Ministra quiser, eu posso ler as exatas palavras da Sra. Procuradora-Geral da República, porque tenho-as aqui registadas. E esta é a questão. Porque é que a Sra. Procuradora-Geral da República entende que estas respostas são omissas? Qual é a resposta do Governo a esta sinalização de problemas que foi identificado pela Sra. Procuradora-Geral da República? E ainda nesta matéria, Sra. Ministra, já agora gostava que nos pudesse dar também alguma nota dos desenvolvimentos que houve relativamente ao sistema informático, ao sistema da investigação criminal. Porque este era um problema, a informatização do sistema de investigação criminal, porque este era um problema que era identificado. O Ministério Público estava a desenvolver algumas medidas no sentido de garantir o desenvolvimento daquele sistema de informação, o sistema informático de investigação criminal, exatamente, e gostava de saber quais foram os desenvolvimentos desta matéria, nomeadamente quais foram as solicitações que foram colocadas ao Ministério da Justiça, em termos de meios à disposição do Ministério Público para que esta tarefa possa ser concretizada e quais foram os desenvolvimentos. Sra. Ministra, para terminar, queria dizer-lhe apenas o seguinte. A resposta que a Sra. Ministra nos dá em relação à questão dos tribunais superiores e à necessidade de sujeição de despacho do Ministro da Justiça, ou melhor, a afetação do funcionamento dos tribunais, não estou a falar de utilização de verbas
para fazer investimentos em infraestruturas, em equipamentos, o que quer que seja. Não é disso que estou a falar. Estou a falar de prática de atos processuais, de citações de partes em processos, Sra. Ministra. As citações de partes em processos exigem publicação de editais e exigem dinheiro para que os tribunais a possam fazer. Deixar os tribunais na dependência de uma autorização do Ministério das Finanças para que essa prática das processuais possa ser realizada, Sra. Ministra, é uma realidade preocupante. Porque os tribunais, na prática dos atos, não podem estar dependentes da autorização do Ministério. Seja ele da Justiça, seja ele das Finanças. Têm que ter orçamento para fazer isso. E, portanto, esta resposta é preocupante, Sra. Ministra. E em relação à Guarda Prisional, Sra. Ministra, o problema não é o concurso. A questão que lhe coloquei e julguei foi bem concreta. Que medidas é que o Governo já tomou para antecipar as carências que vão necessariamente surgir no sistema prisional? Que medidas é que já tomou? Que previsão é que já fez em relação, por exemplo, ao final de 2013, vamos chegar ao final de 2013 com que carências de guardas prisionais? Quantos é que previsivelmente se vão aposentar? Quantos é que vão faltar no sistema prisional e que medidas é que vão ser tomadas antecipadamente para que, quando eles faltem, possam ser repostos? Ou então, afinal de contas, queremos saber se a Sra. Ministra vai ficar resignada àquela circunstância de impossibilidade de contratação. Sra. Ministra, porque se isto é regrador e vale para tudo e não se discute, Sra. Ministra, então temos mesmo um problema explosivo. Temos um problema explosivo. E o problema explosivo não tem que ver com o funcionamento das prisões, Sra. Ministra. O problema explosivo é o problema de concepção do Governo em relação àquilo que é prioritário e não pode deixar de ser prioritário. Sra. Ministra, não há nisto nenhum alarmismo. A concepção do Governo, se a concepção do Governo em relação ao funcionamento das nossas prisões é o de que as prisões têm que estar sujeitas à limitação da contratação, essa é uma concepção explosiva das coisas, Sra. Ministra. Porque isso tem consequências diretas no funcionamento das prisões e tem consequências diretas no funcionamento do sistema de justiça. E, portanto, se o Governo assume que isso é uma regra de ouro e que ela é inultrapassável, então, Sra. Ministra, vamos ter que, se calhar, ponderar de outra forma a intervenção da Assembleia da República nessa matéria, Sra. Ministra. Porque nós não podemos ficar a assistir a uma situação em que o quadro dos guardas prisionais vai sendo sujeito a uma erosão tal que qualquer dia nas prisões, de facto, não há quem consiga garantir o correto e adequado funcionamento do nosso sistema prisional e, sobretudo, dar cumprimento aos objetivos de ressocialização a que o sistema prisional está adstrito.